Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cris Fer de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Estou aqui com minha palavra, vocês viram que eu gravei alguns, acho que foram 4 que eu consegui gravar lá em Belém do Piauí, que nós estamos no Impacto Livres, estamos usando os cartões do céu ali da HCJB, já comentei isso há alguns vídeos atrás. E foi assim, tremendo, foi muito bom estar lá nesse mover daquilo que Deus está fazendo no sertão e fazer parte, ser vínculo de 2 ministérios. Isso, cara, me alegra muito o coração e também de compartilhar com vocês. Então, aqui embaixo, quero ver se deixa lá na descrição, eu acho que eu vou deixar ali, para que você conheça esses ministérios, para que talvez você se envolva. E foi interessante que eu não imaginei o quanto o cartão do céu iria mexer com aqueles que estavam lá. Então, foi fantástico. Tanto que difícil gravar a leitura nesse período. Foi muito difícil, mas eu consegui gravar alguns. O áudio não está muito bom, mas é a questão da participação com vocês, esse engajamento. E depois disso eu fico alegre de estar aqui de novo, nesse ambiente que a gente pode ter um pouquinho mais de controle, para também compartilhar a leitura, deixá-la mais agradável com você, para você. E isso é muito bom. Então, segue, veja aqui embaixo na descrição. A leitura eu nunca deixei de fazer nenhum dos dias, mas para gravar para vocês foi bem difícil. Eu já previamente imaginei isso, então eu já deixei alguns gravados, mas agora estamos de volta na ativa. Eu estou feliz de estar com vocês. Beleza? Eu vou compartilhando conforme as próximas leituras aquilo que Deus tem feito lá. Tá bom? Então, bora para a leitura de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui de novo, de volta para o frio. Lá estava bem quente, mas bem gostoso. Lá foi necessário muita água, a gente tomava muita água, uns 4 litros por dia, e agora nós estamos no frio, a gente não toma, eu acho que nem 1 litro de água aqui, a gente até se esforça para tomar um pouquinho mais de água, mas lá é um outro clima. Eu particularmente gosto demais de lá, porque eu sou fã do calor, mas Curitiba, fazer o quê? Existe o período de frio. Por isso nós estamos aqui bem quentinhos no nosso local de sempre da nossa leitura que eu compartilho com vocês, tá bom? Então estamos aí no nosso dia 217, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia, vamos lá, descrição aqui embaixo de todas as passagens que nós lemos nesse dia, para que você acompanhe junto comigo, tá bom? Pegou a sua Bíblia? Nós estamos ali vamos iniciar Esdras já. Saímos agora de Coríntios, não, saímos de Crônicas, né? 2 Crônicas, e agora estamos entrando em Esdras. Agora os livros vão ser um pouquinho mais rápidos, né? Vamos passar menos tempo dentro de um livro só e vai ser mais dinâmico dessa forma. Além de que nós estamos entrando agora também estamos nas cartas de Paulo, já passamos Romanos, estamos em Coríntios, ok? Então abriu lá Esdras 1:1 até 2:70. Vamos lá. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado,
além de dádivas voluntárias para a casa do Deus em Israel. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, de todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo. Com os exilados, voltaram da Babilônia para Jerusalém. Esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis os números dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Pate, Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zecai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e de Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74.
Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azuf, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Samlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute e os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nessaias e os filhos de Atifa, Nesias e Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, filhos de Soferete, os filhos de Perudá, os filhos de Jalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Malá, Tel-Arzá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e suas linhagens e sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cus, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim, Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360. Além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736 e as suas mulas 245. Os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias, ao chegarem à casa do Senhor, em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Olha, ó. Esdras, Ciro levantou Esdras para enviarem toda essa turma de volta para Jerusalém. E assim nós vamos ver. São vários nomes aí. Hoje é curtinho. Vamos lá, 1 Coríntios 1, 18, 2, 5. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem
salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação na linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pensa num cara culto, um cara teólogo. Era Paulo. O cara estava aos pés de Gamaliel. E olha o que ele fala. A minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras de persuasão. Não existe gatilhos emocionais para aquilo que Deus quer falar na sua vida. Não existe. Mas é pelo poder do Evangelho, para que a fé de vocês não se apoiasse nessa sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então Paulo, mesmo conhecendo isso, ele fluía no poder do Espírito Santo. E ele está para hoje, para nós. Ele está para nós. Então eu incentivo você a ter um relacionamento com Cristo. Como? Através dos pilares: oração, jejum e leitura da palavra. E a leitura nós estamos fazendo aqui. É isso que eu estou incentivando vocês, a estarmos juntos nessa caminhada de leitura para desenvolvermos o caráter de Cristo em nossas vidas e conhecê-lo cada vez mais. Beleza? Vamos lá, seguindo, Salmo 27, 7, 14. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Provérbios 20, 22, 23. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor, e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos, e uma balança desonesta não é boa. É o tal do dois pesos e duas medidas. É o tal do você ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa fora da igreja. E assim terminamos a nossa leitura de 210.
2017. Convido você a assinar o canal, ativar o sininho, compartilhar, dar um like, comentar, fazer o que for necessário para que o YouTube entenda que isso daqui é relevante para nós, para vocês, e para que ele seja mais disseminado entre as pessoas e para que elas possam fazer essa caminhada junto comigo. Não é algo que é exigido de você fazer junto comigo, mas eu estou chamando para vocês fazer parte daqueles que querem buscar o Senhor, conhecer o Senhor através da leitura da palavra e realmente que ela seja transformadora na vida de vocês. Deus abençoe e espero vocês no dia de amanhã.